Depois do capítulo mais recente de One Piece, ficou claro que Biblo, a coruja, é muito mais misterioso e importante do que parecia no começo. Mesmo com Saul tendo fundado a escola há mais de 20 anos e conhecendo praticamente tudo sobre ela e sobre a biblioteca, ele ainda não sabia da existência de uma sala secreta escondida ali dentro. E foi justamente por isso que o próprio Saul descreveu Biblo como alguém misterioso. Por causa disso, muita gente começou a acreditar que Biblo pode, na verdade, ser uma ameaça perigosa para o futuro. Já outros acreditam em uma teoria que virou a mais popular sobre o personagem, a de que ele seria, na verdade, outra figura misteriosa da história, Louis Arnaud. E eu entendo completamente por que essa teoria ganhou tanta força. Afinal, Biblo tem uma ligação direta com livros e conhecimento, além de existir um enorme mistério envolvendo tanto Louis Arnaud quanto o próprio Biblo. Só que, apesar da ideia ser extremamente interessante, eu discordo dela. Eles não são a mesma pessoa. Porém, uma parte dessa teoria provavelmente está correta. Essa coruja realmente possui alguma conexão com Louis Arnaud. Mas mais importante do que isso, Biblo também parece estar ligado ao Imu, ao Joy Boy e ao Século Perdido. Nesse vídeo, eu vou mostrar qual pode ser o verdadeiro segredo por trás dessa coruja e explicar por que ela é tão importante para Elbaf. Biblo possui a aparência clássica de um estudioso e parece muito mais humano do que a maioria dos animais apresentados na série. E até mais humano do que alguns personagens humanos. Até o Chopper, que comeu uma Akuma no Mi do tipo humano, parece menos humano do que Biblo. As roupas dele também têm um visual extremamente humano. Mas existe outro detalhe ainda mais curioso: sua fruta. Lilith comentou que Biblo talvez tenha comido a Ikuiku no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia capaz de aumentar o tamanho dos objetos que entram em seu território. E isso é estranho por dois motivos. Primeiro, essa fruta nunca foi oficialmente confirmada. Foi apenas uma especulação. Parece até que o Oda deixou isso em aberto de propósito, talvez para revelar a verdadeira Akuma no Mi do Biblo mais pra frente na história. Segundo, se Biblo realmente possuir uma paramecia, então ele seria o primeiro animal de toda a série a ter uma Akuma no Mi que não é do tipo Zoan. Isso parece um detalhe importante demais para ser ignorado. Ou Biblo é, na verdade, um humano, ou talvez um gigante, que comeu uma Akuma no Mi Zoan, algo que pode ser revelado futuramente, ou então ele realmente é uma coruja e o único animal de toda a obra com uma Akuma no Mi paramecia. Outra coisa extremamente incomum sobre esse personagem é sua idade. Segundo o Jaguar de Saul, Biblo existe há séculos. Para gigantes, viver durante séculos é algo relativamente normal. O San Juan Wolf tem 99 anos, Saul possui 127, e o gigante mais velho conhecido, Jarul, já tem mais de 400 anos. Mas quantas criaturas que não são gigantes você conhece em One Piece que viveram por séculos? A humana mais velha conhecida na obra é a Kureha, com 141 anos. Existe também Hacha, um experimento do governo mundial, que chegou aos 188 anos. Mas existe um padrão interessante entre praticamente todos os personagens ligados ao Século Perdido que viveram por séculos. Estamos falando de Imu, talvez os Gorosei, Emmet, Ragnar e Zunesha. No caso do Emmet, faz sentido. Ele é um robô, então naturalmente não morreria de velhice. O mesmo vale para Ragnar, porque foi confirmado nesse capítulo que Ragnar é, na verdade, um martelo que comeu a Akuma no Mi mítica do Ratatoskur. E, obviamente, um martelo também não envelheceria. Já Zunesha carrega a ilha de Zou nas costas enquanto vaga pelo Novo Mundo como punição por um crime cometido no passado. Mas quem poderia ter punido Zunesha durante o Século Perdido? Joy Boy, que era aliado dele, provavelmente nunca faria isso. Então sobra apenas uma possibilidade: Imu. Inclusive, os olhos de Zunesha lembram bastante os olhos de Imu. Os Gorosei também parecem possuir parte do poder de Imu, e talvez seja exatamente por isso que eles sejam imortais. Em One Piece, a imortalidade quase sempre parece estar ligada ao Imu. E eu acredito que, assim como aconteceu com Zunesha, Biblo também pode ter sido punido por Imu e condenado a permanecer em Elbaf durante séculos. Porque, sinceramente, como uma simples coruja poderia viver por tanto tempo? E mais importante ainda, por que o Oda faria questão de revelar que Biblo existe há séculos se isso não tivesse alguma conexão com o Século Perdido? A própria biblioteca é relativamente nova. Não é como se Biblo estivesse protegendo aqueles livros há 300 anos. O Oda poderia simplesmente ter dado uma expectativa de vida normal para ele e absolutamente nada na história mudaria. Mas ele não fez isso. E outra coisa, por que uma coruja teria literalmente um trabalho comum em Elbaf? Mesmo sem confirmação oficial, os olhos de Biblo também parecem muito semelhantes aos de Imu. Biblo e Zunesha possuem expressões muito parecidas. Ambos parecem extremamente tristes e estranhamente humanos, principalmente considerando que são animais. Só que, diferente de Zunesha, que provavelmente sempre foi um elefante, eu acredito que Biblo originalmente era humano e fazia parte dos aliados do Joy Boy durante o Século Perdido. E isso também me faz pensar que Biblo talvez use a voz de todas as coisas em algum momento da história. Mas daqui a pouco vamos voltar a falar sobre a punição dele. Antes disso, precisamos falar sobre Louis Arnaud e sobre suas palavras.
Louis Arnaud foi um explorador e uma das pessoas que teve suas aventuras registradas no Bregman, um livro repleto de histórias sobre a Grand Line. Ele ficou famoso por ter dado o nome de Little Garden e mais tarde também visitou Elbaf, onde escreveu sobre a grandiosidade absurda daquele lugar. Só que ele também deixou um aviso muito estranho. Ele dizia para as pessoas não permanecerem tempo demais em Elbaf, e até hoje ninguém sabe exatamente o motivo disso. Mas eu acredito que o Oda já revelou essa resposta. Como muitos de vocês provavelmente já sabem, existe uma teoria extremamente popular de que o tempo passa mais devagar em Elbaf do que no resto do mundo. E já recebemos vários indícios disso ao longo da história. Para mim, a confirmação mais forte veio justamente no capítulo em que vimos o Imu Furioso. No final daquele capítulo, também vimos Mary Joyce. E estranhamente, tudo parecia completamente normal. Não existia destruição visível, nenhum incêndio, nada. E eu tenho certeza que vocês lembram exatamente do motivo pelo qual Shamrock precisou deixar Elbaf às pressas. Summers disse que a situação na Terra Santa tinha se tornado caótica depois do Reverie, e que Shamrock era necessário lá imediatamente. Então, apenas alguns capítulos depois, descobrimos que Mary Joyce estava completamente cercada por um mar de chamas. E agora, poucos capítulos mais tarde, tudo simplesmente parece normal outra vez. Sério mesmo que o Shamrock resolveu toda aquela situação tão facilmente assim? Porque, da nossa perspectiva como leitores, tudo o que está acontecendo em Elbaf parece ter acontecido em menos de um único dia. Não existe nenhuma forma realista de todos os acontecimentos envolvendo Mary Joyce também terem acontecido em apenas 24 horas. E existem ainda mais pistas reforçando essa ideia. A última vez que vimos Shanks, ele comentou que tinha perdido completamente a noção do tempo. Além disso, Gaban acreditava que apenas alguns anos tinham se passado desde a morte do Roger, mas o próprio Shanks corrigiu ele, explicando que na verdade já tinham se passado 10 anos. Outro detalhe gigantesco aconteceu quando Imo reclamou que os Cavaleiros Sagrados estavam demorando demais para chegar. Só que, da nossa perspectiva, eles estavam ali há apenas algumas horas. Nesse ponto, eu sinceramente nem vejo mais isso como uma teoria. Para mim já é praticamente um fato que o tempo passa de forma diferente, e muito mais devagar em Elbaf. E isso explicaria perfeitamente o motivo do Louis Arnaud ter avisado as pessoas para não permanecerem tempo demais naquela ilha. Mas então surge a maior pergunta de todas. Por quê? Por que o Oda colocaria algo assim dentro da história? Eu acredito que quando os Chapéus de Palha finalmente deixarem Elbaf, eles vão descobrir que inúmeros eventos gigantescos já aconteceram no resto do mundo, enquanto para eles, apenas alguns dias pareceram passar. Nós estamos na saga final de One Piece, e ainda existem muitas tramas importantes fora da jornada dos Chapéus de Palha que precisam avançar. E essa seria a maneira perfeita do Oda acelerar os acontecimentos do mundo sem fazer o ritmo da história parecer artificial. Mas ao mesmo tempo, isso não pode ser algo tão simples assim. Por que Elbaf funciona dessa maneira desde o começo? Não é como se Elbaf existisse em outra dimensão onde o Oda pudesse simplesmente jogar uma explicação intergaláctica do nada. Não, Elbaf é apenas mais uma ilha do mundo de One Piece, assim como Egghead ou Whole Cake. Sempre existe um motivo por trás das coisas nessa obra. Oda nunca introduz conceitos aleatórios sem propósito, principalmente algo tão gigantesco quanto uma ilha onde o tempo passa mais devagar. Tem que existir uma explicação. E eu acredito que essa explicação está diretamente ligada ao Biblo e à maldição criada por Imu. Para entender isso, primeiro precisamos analisar a punição do Zunesha. Porque qual exatamente é a punição dele? Ficar andando eternamente? Isso soa estranho, não soa? Principalmente depois daquela imagem no mural onde vimos Zunesha sem a ilha de Zou nas costas. Antes de qualquer coisa, agora ficou claro que maldições realmente existem dentro do universo de One Piece. E sinceramente, Joy Boy realmente amaldiçoaria ou puniria um dos próprios aliados. Isso parece muito improvável. Então, como eu disse antes, o verdadeiro responsável provavelmente é Imu. E a verdadeira punição talvez nem seja o ato de caminhar eternamente. O verdadeiro castigo é carregar Zou para sempre. Por algum motivo, Imu não quer que a ilha de Zou permaneça parada em um único lugar. Ainda existem muitos mistérios envolvendo Zou, e eu acredito que vamos descobrir muito mais sobre isso em breve. Principalmente depois de Zunesha aparecer naquele mural. Zunesha claramente possui um coração bondoso. 2 vezes por dia, ele joga água do mar sobre o próprio corpo, ajudando os Minks a conseguirem água e peixes através do sistema de filtragem da ilha. Por isso, os Minks enxergam Zunesha quase como uma bênção. Então, mesmo sendo punido, Zunesha ainda continua ajudando outras pessoas. Ele protege os Minks, mas ao mesmo tempo, por causa da maldição, também acaba ajudando o Imu involuntariamente ao manter Zou em constante movimento pelo mundo. Esse é o verdadeiro castigo.
porque sinceramente Zunesha provavelmente caminharia pelo mundo de qualquer forma. E assim como os Minks, os gigantes também eram aliados do Joy Boy no passado. Na verdade, a raça dos gigantes talvez seja justamente aquela que o governo mundial mais teme. E é exatamente por isso que Mu sempre tentou controlar os gigantes, mas nunca conseguiu completamente. Então qual foi a melhor alternativa encontrada por ele? Lançar uma maldição de distorção temporal sobre a própria Elbaf. E eu acredito que quem carrega essa maldição é Biblo. Assim como Zunesha, Biblo também parece ser bondoso. Ele ajuda os gigantes a preservar conhecimento e proteger seus livros. Mas ao mesmo tempo, carrega involuntariamente a maldição que desacelera o tempo em toda a ilha. E essa maldição basicamente mantém Elbaf atrasada em relação ao resto do mundo. Imo literalmente desacelerou o progresso dos gigantes. Enquanto ilhas próximas como Egghead possuem tecnologia futurista e outros países continuam evoluindo com construções avançadas e civilizações cada vez mais modernas. Os gigantes de Elbaf ainda vivem em casas de madeira e lutam usando machados e espadas. E sim, eu sei que os gigantes de One Piece são inspirados nos vikings e nas culturas nórdicas. Mas inspiração não significa que eles precisavam continuar tecnologicamente atrasados para sempre. Os gigantes poderiam facilmente ter evoluído e se tornado uma civilização extremamente moderna e avançada. Afinal, o próprio Vegapunk foi inspirado em Einstein e Newton. E eu não lembro do Einstein criando ciborgues com lasers. Em One Piece, inspiração nunca significa uma simples cópia da história real. O verdadeiro motivo dos gigantes ainda viverem em casas de madeira e palha pode ser muito mais sombrio. Talvez eles estejam evoluindo muito mais devagar do que o resto do mundo por causa dessa maldição. E isso também pode ter sido uma forma que Mu encontrou de enfraquecer os gigantes sem precisar controlar Elbaf diretamente. E talvez tudo isso esteja ligado aos verdadeiros poderes da Akuma no Mi do Biblo. Ou talvez até algo muito além das próprias Akuma no Mi. Porque no fim das contas, Vegapunk apenas teorizou sobre as habilidades do Biblo. O poder dele pode estar conectado a algo muito mais profundo. Assim como Zunesha, Biblo talvez tenha sido amaldiçoado a permanecer em Elbaf eternamente, desacelerando o fluxo do tempo dos gigantes como parte da punição imposta por Imu. Preservar os livros, aumentar o tamanho deles e proteger esse conhecimento da destruição talvez seja o mínimo que ele consegue fazer enquanto carrega esse peso há séculos. E sinceramente, eu nem acho que isso seja mais um segredo. Scopper Gaban claramente parece saber de alguma coisa. Quando eles estavam falando sobre a morte do Roger, Gaban disse algo extremamente interessante. Isso deve parecer uma eternidade para você. E a parte mais importante da frase é justamente para você. Porque isso soa como alguém que entende que o tempo passa de forma diferente fora de Elbaf. Louis Arnaud provavelmente também sabia disso, e isso explicaria perfeitamente porque ele alertou as pessoas para não permanecerem tempo demais em Elbaf. Eu ainda não tenho certeza absoluta sobre o Scopper Gaban, mas eu realmente acredito que Louis Arnaud também conhecia Biblo. Há 22 anos, o livro Bragman estava entre os livros salvos pelos arqueólogos de Ohara durante a destruição da ilha. E como Louis Arnaud mencionou especificamente gigantes vivendo em Little Garden, esse livro obrigatoriamente foi escrito há menos de 100 anos, já que foi nesse período que Dory e Brod começaram a viver lá. Ou seja, o livro foi escrito em algum momento dentro desse intervalo de tempo. E o fato do Oda ainda não ter esquecido nem do Louis Arnaud e nem do Bragman me faz acreditar que nós eventualmente vamos conhecer esse personagem durante o arco de Elbaf. Talvez através de um flashback, ou talvez ele ainda esteja vivo, escondido em algum lugar. Quem sabe até dentro do próprio casaco do Biblo. E sim, eu sei que isso soa estranho, mas existe um motivo para eu pensar nisso. Toda vez que Biblo aparece, sempre existe uma cadeira em tamanho normal perto dele. Por quê? Obviamente aquela cadeira não é para uma coruja gigante sentar. E quando Saul entrou na biblioteca da coruja, também vimos vários livros já abertos. Claro, pode ter sido apenas algum gigante que esqueceu de fechar os livros, mas sinceramente, para mim parecia que alguém tinha estado ali pouco antes. Outro detalhe extremamente estranho é o seguinte: como o Biblo conseguiu carregar sozinho todos aqueles livros até a sala secreta? Só isso já me faz pensar que alguém estava ajudando ele. Claro, isso ainda é apenas especulação, porque praticamente não sabemos nada sobre Louis Arnaud. Mas eu acho que seria extremamente interessante se esse explorador aparecesse futuramente para revelar a Robin as verdades escondidas de Elbaf, incluindo o segredo do Biblo e o mistério da distorção temporal. E talvez você esteja se perguntando, mas como Louis Arnaud conseguiria se comunicar com Biblo? A resposta pode ser a voz de todas as coisas. Até agora, praticamente todos os seres conectados ao século perdido parecem possuir essa habilidade, incluindo Zunesha e até mesmo Emmet, o robô ancestral. Nós ainda não entendemos completamente a verdadeira natureza desse poder misterioso, mas tudo indica que ele está diretamente ligado ao Joy Boy, que também possuía essa habilidade. Então, se Biblo realmente for um ser vindo do século perdido, algo em que eu sinceramente acredito,
Então, é muito provável que Louis Arnaud tenha conseguido se comunicar com ele através da voz de todas as coisas. E no futuro, Biblo talvez também consiga se comunicar diretamente com o Luffy, outro usuário dessa habilidade. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Essa teoria faz sentido? Ou eu viajei completamente dessa vez?